Boa tarde, meu nome é Alex Soares Garcia, faço parte do grupo 6 e hoje nós vamos falar sobre aplicações de matrizes à computação gráfica, né? Vamos começar primeiro com um exemplo, né, de matrizes em computação gráfica. Para fazer a letra N, por exemplo, seu computador, quando ele digita a letra N, ele precisa entender matrizes para poder fazer isso, né? Porque ele associa uma sequência de coordenadas a uma matriz, como a gente pode ver aqui, né? E aí eu vou mostrar para vocês como ele identifica isso, para que vocês tenham uma noção. Olha, primeiramente nós vamos pela linha X e nós temos a linha X e nós temos a linha Y, né? E aí forma um par de coordenadas, né? Então eu vou marcar um ponto cada coordenada. Primeiro nós temos a coordenada 0, 0. Depois temos a coordenada 0,5 e 0. Depois temos a coordenada 6 e 0. Depois temos a coordenada 5,5 e 1,6. Então 5,5 e 1,6. Depois temos a coordenada 0,5 e 6,4. Coordenada 0 e 8. A coordenada 5,5 e 8. E a coordenada 6 e 8. E aí você pode pensar, o que esse conjunto de pontos pode fazer para que forme uma letra N, né? O que ele faz é o seguinte, ele junta todos esses pontos e ele forma o N que a gente usa convencionalmente no nosso teclado, né? E beleza, isso é legal, mas a gente não aprende só isso aqui em matrizes, né? A gente não aprende só matrizes secas, né? Então, para que servem as propriedades das matrizes que a gente aprende, né? Então, vamos supor que nós quiséssemos, vou dar como exemplo esse próprio N, né? E ele se escreve dessa forma. Mas vamos supor que nós quiséssemos ele em itálico, né? Que é o que a gente também acha muito no Word. E ele fica mais ou menos assim, né? Tá meio torto demais, mas a ideia é mais ou menos essa. Eu teria que ter mais um conjunto mais uma matriz de 2 por 8, que ia consumir mais processamento, mais armazenamento. Na verdade, eu posso não necessariamente ter isso. Eu posso usar uma das propriedades das matrizes, que é de cisalhamento, que vai se constituir a partir de uma multiplicação de matrizes. Então, a partir do momento que eu multiplico essa matriz nova A, que é a que eu escolhi para poder fazer isso, multiplicando a matriz que nós já temos, que esse aqui é o que faz o nosso N em pé. Com essa multiplicação nós temos uma nova matriz, uma matriz que sofreu cisalhamento, que é agora o nosso N em itálico. E aí a gente pode começar a se perguntar, tudo bem, eu entendi que essa matriz funciona, que você pode ligar os pontos ali naquele plano cartesiano e formar um N, mas como o computador entende isso? Como o computador entende essas matrizes, né? Então agora nós vamos analisar um pouco sobre linguagem de programação, que é a linguagem que o computador vai entender quando você for programar ou quando algum tipo de serviço já faz isso, né? Já funciona a partir no computador, já funciona no computador, então funciona a partir de uma linguagem de programação. Então, o que a gente pode ver aqui é que nós temos a nossa matriz que vai ser a que fará aquele cisalhamento, e nós temos que ela é composta por essa matriz. E vamos ver então como é que essa matriz fica em uma linguagem de programação. A gente pode ver, nós estamos usando aqui o MATLAB para poder fazer essa composição. Nós vamos ver aqui, ó, que o primeiro ponto é o 1, o primeiro número é o 1, que nem está aqui, o segundo é o 0,5, que nem está aqui, e logo em seguida a gente tem um ponto e vírgula, sendo que aqui não tem isso, né? É porque na verdade essa linguagem de programação, a forma que eu escolhi aqui foi para que ele entendesse que a partir de um ponto e vírgula eu teria uma nova linha.
Então aqui eu sei que quando eu tenho embaixo de uma linha, eu tenho outra linha. No MATLAB eu posso colocar um ponto e vírgula, e ele entende que depois de um ponto e vírgula eu tenho uma nova linha. Então, se vocês verem aqui, eu tenho 0 e aqui tem 1. Vamos ver se é isso mesmo aqui, ó, nessa matriz D, que é o N, né? Essa matriz aqui é que faz o N. Vamos ter aqui, ó, 0, 0,5, 6, até levar a esse 6 aqui, ó, que é o último. Depois desse 6, o que a gente teria que ter? Um ponto e vírgula, certo? O que a gente tem aqui? Um ponto e vírgula. E aí ele tem a parte de baixo da matriz. Né? Então, vamos ver como é que é isso em um programa. Né? Eu vou usar agora o MATLAB. Abrir aqui o MATLAB para vocês. E aqui eu tenho a primeira matriz. Nós temos a segunda matriz, como a gente já viu, já havia visto. E nós temos a multiplicação dessas matrizes. Então, vamos ver então o que ela vai nos resultar. Então, nós temos aqui uma nova matriz, a matriz que foi multiplicada, que você pode ver aqui, ó, que não é a mesma da matriz N, é uma matriz que sofreu cisalhamento, que foi o mesmo efeito que a gente viu no slide que estava acima, né? E com isso a gente pode ver que esse tipo de interação, esse tipo de coisa, a gente pode fazer com o MATLAB, que é uma linguagem de que usa a linguagem de programação. A gente pode fazer várias outras coisas, a gente pode fazer também gráficos, né? Eu preparei aqui um exemplo para vocês poderem ver. Um gráfico foi feito a partir de uma linguagem de programação, tudo bem que não foi por matrizes, mas foi a partir de uma linguagem de programação. Então, podemos voltar agora. O próximo slide vai falar. Aqui, ó. Aqui nós temos aquele exato resultado que estava no MATLAB. E aqui a gente pode bater com o resultado que nós obtivemos pela geometria analítica, né? Então aqui comparando os resultados, você pode ver que o resultado está batendo, né? O computador fez os cálculos corretamente, né? E esse é o interessante de você usar um programa, que você também evita trabalho e tudo mais. E ele, apesar disso, como a gente teve o exemplo do N, de letras, né, que a gente usa no nosso cotidiano, ele faz essa leitura e esse processamento no nosso computador, no nosso celular diariamente. Então agora nós vamos falar sobre computação gráfica em 3 dimensões. Até agora nós estávamos falando de um plano cartesiano com 2 eixos, né? Com o eixo X e o eixo Y. E agora o que nós vamos fazer é acrescentar mais uma, né, e acrescentar o eixo Z para poder formar 3 dimensões e a gente conseguir manipular agora objetos, ou pontos, ou vetores, o que você preferir. Vamos falar agora sobre a matriz de translação, né? Vamos supor que você tem um objeto, um cubo, né, que nós temos aqui, e você quer mover esse cubo para um outro lugar, né? Transformar os pontos P em pontos P', né, que vão ser novos pontos, onde todas as suas coordenadas estão suscetíveis à mudança, né, à variação. Como é que nós vamos fazer isso? A partir de uma propriedade de multiplicação. Nós vamos multiplicar por uma matriz de translação, né? Essa matriz de translação ela tem esse formato, sendo aqui as coordenadas que você quer adicionar ou diminuir ao seu objeto. Como é que isso vai funcionar? Nós temos aqui que é a simples multiplicação dos nossos pontos por essa matriz de translação. A gente pode até conferir aqui os resultados. Se você fizer a multiplicação de matrizes, você vai ter aqui px, né? Primeiro nós vamos ter aqui px,
Embaixo, multiplicação por 0 é 0, por 0 é 0. E aqui nós vamos ter tx. Então fica px mais tx, que a gente pode conferir aqui embaixo. E assim sucessivamente. A gente poderia continuar, mas a gente já tem o resultado aqui, então não é interessante. Então, a partir dessa matriz de translação, a gente consegue mover um objeto, né? Então, que é bem mais fácil do que você ter um outro conjunto de pontos para formar um objeto. Vamos supor que você tenha se você tem um objeto com 100 pontos, você vai ter que ter 100 matrizes novas. Então, você ia consumir mais memória, mais processamento. Então, você, ao invés de gravar tudo isso, você usa uma matriz de translação e multiplica os pontos. E é assim que você consegue mover esse objeto que você quer. Agora nós vamos falar sobre escala. Nós temos aqui um objeto que ele tem uma escala de 1, né? Ele tem um lado 1. E aqui nós temos um outro que tem o lado 3, né? Que partiu do mesmo objeto, né? Como é que a gente faria para poder fazer transformar esse ponto P nesse ponto P' mudando a escala, né? Nós faríamos também uma multiplicação de matrizes, só que essa matriz seria uma matriz escalar, né? Sendo cada ponto o quanto você quer aumentar a escala do seu eixo, né? Então a gente teria aqui, vocês podem ver, fazendo aquele mesmo método de multiplicação de matrizes. Esse aqui é até mais fácil. Esse 0, esse 0, esse 0, que você fica com SX, que multiplica PX, né, que é o que está aqui. E assim sucessivamente. E assim a gente pode perceber que todas as coordenadas, tanto x', y', z', elas vão ser multiplicadas por essa matriz escalar. Então elas vão ter um novo valor, né? Então é assim que a gente faz uma espécie de uma matriz escalar. É importante frisar que essa dimensão, que estava até no outro slide, ela só serve para... Ela é uma coordenada homogênea, né? Mas aqui a gente usa mesmo, entende como x, y e z são essas três do meio. Isso vai ser importante para o próximo exercício, para o próximo slide. Agora nós temos uma matriz de rotação, né? O que ela vai fazer, essa matriz de rotação? Nós temos aqui, né, o nosso plano cartesiano. Nós temos aqui uma rotação no eixo x, né? Então, se vocês verem, ela faz esse tipo de rotação, ou esse. O nosso objeto vai fazer esse tipo de rotação em cima do eixo x. Agora nós temos aqui o eixo y, por exemplo. Nós vamos fazer uma rotação em cima do eixo y. Então, esse eixo aqui vai rodar para cá, ou ele vai rodar para cá. E esse daqui nós temos também o eixo z. Então, ele vai ou rodar para cá, ou rodar para cá. De todas as formas, ou ele roda nesse eixo, ou ele vai rodar nesse eixo, ou ele vai rodar nesse eixo. E como é que isso vai funcionar, né? Nós temos aqui a nossa matriz de coordenadas homogêneas, né, que a gente pode desconsiderar só para fins de entendimento. Eu vou desconsiderar ela aqui só para a gente conseguir entender melhor. Tá. Então, o que vai acontecer? Quando eu quero rotacionar o eixo x, o que eu vou fazer? Eu vou fixar o eixo x, que é esse, e as outras coordenadas y e z eu vou variar. Vou variar em cima da rotação que eu quero. Então, o que eu fiz foi fixar esse eixo x
e variar o eixo X e o eixo Z. Se eu quero fazer esse tipo de rotação aqui, eu vou usar essa matriz rotacional. Se eu quero variar, por exemplo, o eixo Y, o que eu vou fazer? Eu vou fixar o eixo Y e eu vou variar o eixo X e o eixo Y. Vocês podem ver que o eixo Y não vai variar. Ele não vai variar. A mesma coisa é para o eixo Z. Se eu quiser fazer isso daqui, eu vou fixar o eixo Y e eu vou variar o eixo X. Se eu quiser fixar o eixo Z, eu vou variar o eixo X e o eixo Y. De forma que eu só vou precisar fazer o mesmo tipo de multiplicação que a gente já fez nos outros exemplos, né? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre como matrizes impactam na computação gráfica, como a gente usa a computação gráfica com matrizes. E muito obrigado pela atenção.